Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha primeira pintura digital no Procreate e eu dei várias dicas, mostrei os pincéis que eu usei, as ferramentas que eu usei também e eu espero que seja uma coisa bem rica pra vocês, porque essa técnica ela pode ser usada tanto no Procreate quanto no Photoshop ou algum outro software que tem essa ferramenta que é o dedinho, que esfumaça o teu pincel. Enfim, gente, fiquem aí com o vídeo e com a técnica, tá bem? Então, esses são os pincéis que eu usei pra pintura, tá? Se tu quer um resultado parecido com o meu, procura pincéis parecidos com esses, tanto no Photoshop ou no Procreate, como é o meu caso que eu tô usando. Os pincéis do 1 ao 4 foi o que eu usei mais na pele, cabelo e coisas assim. E do 5 ao 11 são pincéis que eu usei pra dar textura no desenho, pra deixar não tão realista, ou ali a textura do olho, né, da íris, enfim. Basicamente são esses pincéis. As dicas que eu vou dar a seguir, elas servem tanto para o Photoshop quanto para o Procreate e até mesmo algum outro programa que tu use para desenho que tu quer começar a usar. E agora eu vou mostrar para vocês um videozinho que eu gravei, só para vocês entenderem melhor o que eu vou estar fazendo durante o vídeo, que é basicamente eu começo fazendo cores sólidas, né? E aí eu misturo cor escura, cor clara, dessa forma, e depois eu vou mexendo tanto no tamanho do pincel quanto na opacidade dele, e eu escolho o pincel granulado, que é esse pincel aí. Tu pode escolher outro, depende do efeito que tu quer dar pra superfície ou pra pele, enfim. E aí tu vai vir na mãozinha, tá? Aquela mãozinha lá em cima que ficou azulzinha é o que faz misturar as cores. E aí essa forma que mistura vai depender do sentido que tu traça, do tamanho, da opacidade do pincel. Isso tu vai testando e vai vendo o que tu gosta mais. Então bora pro vídeo. Eu escolhi essa foto de referência que eu peguei do Pinterest. E daí eu resolvi passar por cima para pegar os traços principais dessa personagem. Eu sabia que eu ia demorar muito para fazer a estrutura toda e tal. Então eu resolvi passar por cima para ganhar tempo, já que a minha vida anda bem corrida. E eu quero mais mostrar para vocês e aprender mais também sobre pintura. E aí eu começo pegando com pincel, né, com conta-gotas, aliás, as cores que eu vejo na foto de referência. E tons claros e escuros. Por que é bom tu copiar uma referência? Porque daí tu consegue ver bem as cores, sabe? Bem a luz, a sombra. E aí tu não precisa pensar muito, tu precisa olhar e copiar. Isso te faz entender como que as coisas funcionam na foto, consegue entender como misturar melhor as cores e etc. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei a pegar as cores principais ali que eu via. Algumas eu dei uma modificada, porque eu pensava que era melhor e tal. Isso vai um pouco também do tipo, o que tu imagina? Segue teu coração também. A referência, ela te ajuda mais, nesse caso de estudo de pintura, ela te ajuda mais para te entender a luz e sombra. Não precisa ser igual a referência, né? Vocês vão ver depois ao decorrer do vídeo que eu modifico, tipo, a roupa eu já fiz um tom diferente, o cabelo eu faço diferente também. Então, assim, não precisa ser igual. É bom para te se guiar, tá? Então, não se prendam muito também. Se vocês quiserem botar a personagem no estilo de vocês, também pode. Eu vou disponibilizar a foto para vocês no link da bio, tá? Então, quem quiser, tipo, tentar olhar o vídeo, fazer igual para conseguir estudar, eu vou deixar a foto de referência. E aí, ó, depois que eu faço as cores, né, com um pincel comum, eu começo a esfumar as cores com o dedinho. Com o dedinho, aquele pincel granuladinho que eu mostrei pra vocês. Então, ao decorrer do vídeo, vocês vão ver isso, basicamente, eu usando pincéis, tá? E esfumando eles com o dedinho. Esse dedinho tem no Photoshop também, tem em outros programas. E é bem legal, assim, o efeito que dá. Depende do pincel, como eu falei no início, mas tu pode testar várias coisas. E fica bem legal a pintura. Dá um pouquinho de trabalho, mas é tipo pintar com alguns materiais mais tradicionais, assim, porque por mais que esteja tudo na mesma camada, por exemplo, que é o que eu gosto de fazer, que eu gostei de fazer, que eu percebi que mistura melhor, assim, nunca tá perdido, sabe? Tu sempre pode adicionar uma cor que tipo assim, tu estragou alguma coisa, tu fez alguma coisa que não era pra fazer.
Aí tu vai lá e pega a cor novamente, em flat, né? Só uma cor comum. E tu tu borra ela com o dedinho. Então tu consegue consertar as coisas. Vocês vão ver ao longo do vídeo aí que eu vou consertar o olho. Aí, ó, eu vou consertar várias vezes, vou mudar o olho várias vezes, vou aumentar e diminuir o olho, sabe? Tudo na mesma camada, igual eu consigo, por causa do dedinho. Gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês é pra vocês sempre terem a camada, ainda mais quando tu tá começando, como essa pintura é mais difícil, vamos dizer assim, tem a camada original só com as cores flat, só com as cores em pincel comum, em outra camada bloqueada, escondida lá pra baixo, pra te ter como segurança. Porque caso tu comece a fazer a pintura e tu não gosta, tu não precisa refazer todo o desenho, tá? Tu consegue, por exemplo, pegar o pincel do dedinho. Se tu não quer usar o pincel do dedinho com um granuladinho, tu pode pegar outro para testar a mistura que vai surgir. Então tenha sempre essa camada de segurança, porque como é uma coisa que dá trabalho, ficar pegando as cores da referência, ficar juntando, refazer isso é bem estressante, né? Então tenha sempre de segurança o esboço, tá? As partes em flat, depois essas partes sem misturar elas, sabe? É importante isso para te aprender com o processo mesmo. Se tu quiser voltar atrás ou meio que começar do zero, não precisa começar literalmente do zero. Tu consegue começar, sei lá, uns 30% já feito, né? Isso é bem interessante para estudar. Então não se esqueçam de fazer isso, bloquear as camadas, duplicar elas, bloquear e esconder. E aí, assim, ó, vocês podem ver que nessa parte eu tô vendo mais de longe pra mim ver como é que fica realmente. Porque às vezes quando tu olha muito só alguma parte, tu não vê o todo, tu não enxerga coisas que no todo são importantes. Então isso é uma coisa meio intuitiva, né? Às vezes no início do vídeo mesmo eu tô mais focada nos olhos, então mais focada no nariz. Só que depois quando eu tiro o zoom e vejo como ficaria realmente e olho a minha referência, eu não gosto do resultado, então eu tenho que dar uma modificada em algumas coisas. Então esse é o processo, tu olhar, tu ver o que precisa ser melhorado, refazer, modificar, aprimorar, enfim. Aí, gente, tô tentando fazer um cabelo, tá? Com alguns pincéis que já vem parecido assim com fios. E vocês vão ver que eu não vou gostar, ó. Já apaguei ele, vou refazer. Mas como eu não sabia muito como, eu resolvi dar uma descansada do cabelo e fazer a boca. Aí na boca também, mesmo princípio, olhar pra referência, ver onde tem os tracinhos, fazer alguns a mais, se tu achar necessidade, ver onde tá luz e sombra. Eu faço os tracinhos, depois vou com o dedinho e dou a esfumada pra dar aquela ideia de não ficar tão... misturar as cores realmente. E aí no contorno da boca, eu acho bem legal quando o contorno ele é mais escuro. E tem várias maquiagens são assim, né? Com o contorno mais escuro, olha o efeito que já dá de diferente, né? São detalhes que fazem, que realçam mais, né? O teu desenho. Se vocês olharem para referência, aquele brilho da boca ali de baixo não tem. Não dessa forma que eu fiz, né? Mas é isso que eu tava falando, gente. Faz também o que tu gosta, mais o que tu acha legal pro teu estilo, entende? Mais o que tu acha que vai ficar legal, vai testando, não se prende só a referência. A maquiagem também, ela não tem uma maquiagem azul, um delineado azul, mas eu pensei que ia ficar legal e aí eu resolvi fazer. Aí também na maquiagem eu fiz a cor, depois eu passei o dedinho pra esfumar, aí quis duplicar a maquiagem, dar uma ajustada só pra não ter que refazer, né, facilitar o meu trabalho. E agora eu vou pra parte dos cílios, eu usei um pincel que tem uma opacidade um pouco menor, assim, uma texturinha tipo de lápis. E eu gostei bastante dessa textura.
sobrancelhas assim, já tinha deixado marcado com a cor na hora que eu fiz a pele, né? E é legal porque nos pelos, né, na criação do pelo, tu vê um pouco fundo, tu vê um fundo diferente do que é a pele, tu já vê uma ideia de volume diferente. Então é interessante vocês marcarem tudo mesmo na pintura. E aí também eu dei uma apagadinha embaixo nos pelinhos, não sei se vocês viram, pra tirar o excesso, tá? Que eu gosto desse acabamento, mas vai de cada um. E agora eu vou começar a refazer novamente o cabelo, né? Porque aqueles outros cabelos que eu tinha feito eu não tinha gostado. E aí eu começo com uma pintura flat, só com pincel comum. E agora eu começo a desenhar os fios, né? Os cachinhos. Não tão copiando a referência, porque se tu não sabe muito bem, ou tu não tem um estilo, ou tu não sabe como tu gosta de fazer, eu recomendaria tu olhar mais pra referência nessa parte do cabelo também, pra te conseguir imitar, ok? Mas, no meu caso, eu já gosto do cabelo, se tu olhar meus desenhos de personagens com cabelo cacheado, quando eu não desenho fio por fio, igual eles já têm esse volume. Pelo menos na minha opinião, o resultado final, né, ele ficou bem legal, essa coisa assim, realista, mas não tanto, até porque no mais pro final do vídeo eu vou adicionar elementos pra tirar essa coisa realista, assim, pra ficar uma coisa, um desenho digital, que tu vê que é um desenho digital, sabe? Eu queria essa estética. E aí eu começo a trabalhar no fundo, justamente para trazer isso, para fazer uma composição que combine mais com o meu cabelo, que não é um cabelo realista. E aí eu trabalho com cores. Eu resolvi que eu vou adicionar alguns brilhos, que na verdade eu adicionei esses circulares aí. Além disso, eu adicionei a textura de tela nas minhas bochechas, nas maçãs, uma parte do pescoço ali, vocês vão ver, parte da roupa, pra deixar essa parte assim, ó, chapada, pra não ficar só com tanto volume, né? Porque como o cabelo não tem muito essa ideia de volume, trabalhado com luz e sombra, eu quis tirar essa ideia de volume também das partes que tinham, né? Pra o todo casar e não ficar estranho. Como vocês podem ver, eu acabei esquecendo a alça do sutiã. Eu fui fazer ela de última hora. Quando eu tava, tipo, com o desenho pronto na minha cabeça, eu olhei e pensei, tá faltando alguma coisa. E aí eu me lembrei que era a alça do sutiã. Acontece. E aí eu resolvi adicionar essa frase também, porque como eu achei que ficou uma pegada meio retrô, essa personagem, eu até botei uma pintinha nela depois, vocês vão ver. Eu resolvi deixar com a frase, pegar uma coisa assim meio capa de álbum, sei lá. O resultado foi esse, como vocês viram. Eu espero que esse vídeo tenha sido valioso para vocês, que vocês tenham gostado dele, que ele tenha trazido dicas legais, tenha inspirado vocês. E é isso, gente. Eu quero trazer mais vídeos assim, sempre querendo aprimorar minha técnica e mostrar para vocês. Então se inscreva no canal. Muito obrigada!